Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maicon, eu sou nutricionista. Espero que vocês gostem da aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre boas práticas em manipulação de alimentos em tempos de pandemia. Sou nutricionista formado pela São Lucas Educacional. Atualmente faço pós-graduação pela Faculdade Única em Minas Gerais. Tenho experiência em cozinha industrial, atuei como nutricionista no setor de supervisão no Hospital de Base daqui de Porto Velho, além de realizar consultas nutricionais em uma academia e prestar assessoria e consultorias em serviços de alimentação. Agora vamos falar um pouco sobre boas práticas em manipulação de alimentos em tempos de pandemia. A título de informação, para a gente estar dando início, vamos falar um pouco sobre a Covid-19, em vista de todas as notícias que a gente já vem presenciado nos últimos dias. Como todos bem sabem, a Covid-19 iniciou na China, em 2019, dezembro, porém o primeiro caso só foi confirmado em 30 de dezembro do mesmo ano. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia Covid-19. O que seria essa pandemia? Uma pandemia é quando uma determinada doença se espalha por diversos continentes. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o novo coronavírus pode sobreviver por horas, dependendo da superfície, da temperatura, da umidade e do ambiente. Vale ressaltar que hoje não existe nenhum documento, nenhum artigo ou uma matéria científica que prove que determinado alimento estava contaminado com a Covid-19. Porém, todos os outros cuidados com a alimentação devem ser seguidos, pois existem também outros tipos de alimentos e perigos alimentares. Em relação a perigos alimentares, existem 3 tipos de perigos: os perigos químicos, os físicos e os microbiológicos. O que são os perigos físicos? São componentes estranhos em níveis e dimensões inaceitáveis, causam danos físicos ou emocionais ao consumidor, incluindo antiestéticos e desagradáveis. Já os químicos são contaminantes de natureza química ou seus resíduos em níveis inaceitáveis nos alimentos. E os microbiológicos são provocados por micro-organismos que podem ser vistos a olho nu, mas a principal causa das contaminações alimentares. Ou seja, os perigos físicos são aqueles que a gente, na maioria das vezes, consegue observar a olho nu, que são objetos estranhos no alimento. Exemplo, metal, plástico, madeira, aqueles objetos que a gente sabe que não faz parte dos alimentos. Já os químicos são aqueles que, na maioria das vezes, são adicionados aos alimentos em grande quantidade, como os agrotóxicos. E os perigos microbiológicos são aqueles que não são vistos a olho nu, mas que são as maiorias que formam a maior causa de intoxicação alimentares. E onde estão os micro-organismos? Esses micro-organismos, eles podem estar presentes no ambiente, no solo, na terra e até mesmo nas pessoas através do contato. O que são as boas práticas? São práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores, desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor. Essas boas práticas, elas devem ser seguidas a fim de garantir a qualidade do alimento, desde a seleção, pré-preparo, preparo, distribuição ou comercialização desses alimentos, que tem como objetivo evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, que seriam dos 3 riscos que falamos: os químicos, físicos e biológicos. Um ponto importante das boas práticas e da segurança alimentar, não só em tempos de pandemia, é a limpeza e sanitização. O que seria essa limpeza? A limpeza, ela está dividida em algumas etapas. Primeiro, a remoção de sujidades, de poeira, de pedaços de objetos ou alimentos em uma determinada superfície, seguida de lavagem, junto com água e sabão, realizando o enxágue e, posteriormente, a sanitização, desinfecção, que seria a aplicação do álcool 70 ou a solução clorada. Solução clorada é essa, que é a água junto com a água sanitária. Temos um exemplo aqui para pisos e paredes, uma concentração maior para fazer a higienização desses ambientes, que é diluir um copo médio de água sanitária, de 200 ml, em 3 litros de água. Aqui nós temos como exemplo uma cartilha da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele traz o passo a passo para a limpeza de casa, limpeza das mãos, que vamos estar falando mais à frente,
limpeza ao chegar em casa, que também vamos mostrar mais adiante, e a limpeza de alimentos e objetos. As boas práticas, além de elas nos assegurar com a alimentação a fim de garantir a qualidade do nosso produto, ela deve ser aplicada em diversas etapas, tanto na compra, higienização dos alimentos, higienização das embalagens, higienização das superfícies e utensílios, higienização da mão, cuidado durante o preparo dos alimentos e o delivery. Compras em meio à pandemia da Covid-19. Não vá às compras se você é de um grupo de risco. Nós observamos hoje que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tem destacado quem são essas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Se você se enquadra, ou algum familiar seu, ou amigo seu se enquadra dentro do grupo de risco, evite que essa pessoa vá até o supermercado, que ela tenha contato com outras pessoas. Então, se ela puder estar escolhendo uma outra pessoa, pedindo para uma outra pessoa estar realizando as compras para elas, é o melhor. Mas não vá às compras se você faz parte do grupo de risco. Faça uma previsão do que você irá consumir. Essa previsão, ela ajuda você a nortear você dentro do supermercado, fazendo assim com que você evite a ficar andando dentro do supermercado, passeando, procurando aquilo que você necessariamente precisa. Com a lista de compras, você já vai sabendo o que vai comprar, onde comprar e assim facilitando ainda mais o tempo dentro do supermercado. Higienize o carrinho ou cesto com álcool 70 antes de colocar as mãos ou compras. Esse método a gente consegue observar que a maioria dos supermercados hoje em dia já estão realizando esse processo de fazer a higienização das alças, tanto do carrinho quanto da cesta. Porém, se você for em um supermercado que esse supermercado não realiza esse processo, é fundamental que você higienize tanto a alça do carrinho quanto a alça da cesta para assim prosseguir com suas compras. Mantenha a distância de no mínimo 1 metro de outras pessoas. A gente também consegue observar isso hoje nos supermercados, aquela delimitação, aquela marcação, não somente em supermercados, mas em lojas, em todos os locais, já tem aquela medição, aquela separação de uma pessoa com a outra, já para evitar aquele contato, aquela aproximação. Durante a compra, não coloque a mão no rosto, nariz ou olhos. A gente sabe que é a nossa maior principal veículo de contaminação. Muitas das vezes a gente toca em superfícies, pega um alimento, até mesmo em supermercado, na seleção de alguns legumes. Sabemos que hoje os supermercados estão todos equipados com água, sabão, pia para estar realizando a higienização das mãos. Porém, nem todos fazem isso. Então, para que você não possa se contaminar ou trazer algum tipo de micro-organismo para você, é importante que você, durante as compras, não coloque as mãos nem nos olhos, nariz ou boca. Higienização dos alimentos. Reserve um local para colocar as sacolas de compra. Geralmente chegamos nos supermercados e temos o hábito e costume de já colocar as sacolas, tanto nas bancadas quanto na mesa. Em tempos de pandemia, é fundamental que você tenha um local reservado justamente para fazer esse processo. Se você tiver disponibilidade de ter uma mesa, colocar a sacola e estar tirando os seus produtos, melhor, porque assim você evita a contaminação que você trouxe da rua para dentro da sua casa. Descarte as sacolas de compras de plástico. Sabemos que muitas das pessoas têm aquele hábito de fazer a reciclagem da sacola, utilizar as sacolas plásticas para colocar lixo ou para outros fins. Porém, em tempos de pandemia, é de extrema importância que nós possamos fazer o descarte dessa sacola e não estar armazenando ela dentro de casa. Ao finalizar, higienize as superfícies utilizadas com água, sabão ou detergente e aplique o álcool 70 ou a solução clorada. Essa mesma mesa que você deixou reservada na sua casa para você depositar as sacolas assim que chegar, fazer a separação das suas compras, ela deve ser higienizada ao final desse processo. Que higienização é essa? Aquela que nós explicamos anteriormente. Primeiro, essa mesa deve ser lavada com água, sabão, realizar o enxágue e a aplicação do álcool 70 ou da solução clorada, que é a diluição de água com água sanitária. Higienização das embalagens. Vidros, latas e plásticos rígidos podem ser higienizados com água e sabão. Ou seja, aquelas latas, aqueles vidros que nós compramos no supermercado de alimentos, essas embalagens elas podem ser lavadas. Ou seja, cheguei do supermercado, retirei da sacola e ainda em cima, todos da minha bancada, eu irei separar esses alimentos. Esses que são de vidro
ou metal, plástico, eles podem sim ser lavados. Embalagens flexíveis podem ser higienizadas com papel, toalha ou álcool 70. Exemplo, arroz, feijão, além de ser plástico e poder ser lavado, você também pode estar limpando com álcool 70, com o auxílio de um papel toalha. Quando o alimento possui duas embalagens, descarte a embalagem externa antes de guardar o produto. A exemplo disso, a gente pode pegar um cereal. Na maioria das vezes, ele consta duas embalagens. A embalagem externa, na maioria das vezes aquela de papelão, e a interna, que é aquele saco plástico junto com o cereal. O ideal é descartar a externa, que seria aquela caixa de papelão, fazer a higienização da parte interna, plástica, e posteriormente estar armazenando. Mas se você tem a possibilidade de descartar aquela parte interna, estar guardando, armazenando o seu alimento em um recipiente vedado, fechado, melhor ainda. Vegetais devem ser lavados e sanitizados com solução clorada antes do armazenamento. É aquela mesma solução clorada que explicamos, de água com água sanitária ou o hipoclorito de sódio. Higienização de frutas e hortaliças. Retire e descarte folhas, partes e unidades dos vegetais que estejam impróprias para o consumo. Lave em água corrente os vegetais folhosos, frutas e legumes. Coloque os vegetais em solução clorada por 15 minutos ou hipoclorito de sódio ou água sanitária. Enxague com água corrente potável e armazene adequadamente. A exemplo disso, nós podemos estar utilizando o alface. O alface a gente pode pegar o maço, estar tirando folha por folha, estar fazendo aquela primeira lavagem, seguida da solução clorada, 15 minutos, faço novamente o enxágue e posteriormente o armazenamento. Higienização de superfícies e utensílios. Todas aquelas superfícies que eu utilizar durante esse processo, tanto de preparo dos alimentos ou até mesmo aquela superfície que eu utilizei quando eu cheguei ao supermercado, ela deve ser limpa e higienizada. Faça a limpeza com água e sabão ou detergente para retirar os resíduos de alimentos. Enxague com água. Faça a sanitização com aplicação de solução clorada por 15 minutos ou álcool 70. Por que é importante usar o álcool 70 ou a solução clorada? Porque ele vai ajudar a eliminar aqueles micro-organismos que ainda ficaram. E no caso de solução clorada, realiza o enxágue novamente na superfície. Se você aplicou somente o álcool em gel, não é necessário realizar assim um enxágue. Higienização da mão. Procedimento para lavagem e desinfecção das mãos. Aqui nós temos o passo a passo para realizar esse procedimento. Bem como mencionado anteriormente, a mão é o principal vínculo de contaminação. Primeiro passo é umedecer as mãos e antebraços com água, aplicar o sabonete líquido antibactericida nas mãos, esfregar as mãos na seguinte sequência: palmas, dorsos e antebraços, entre os dedos, polegares, unhas e pontas dos dedos, articulações, punho, e em seguida enxaguar as mãos e antebraços, secar as mãos com papel toalha e aplicar o álcool em gel para desinfetante das mãos. Cuidado durante o preparo dos alimentos. Realizar a higienização das superfícies e utensílios, bem como evitar o contato de alimentos crus com os alimentos prontos, é para evitar que os alimentos tenham aquela contaminação cruzada de um com o outro. E, se o alimento foi pronto para consumo, posteriormente armazenado em uma geladeira, esse alimento deve ser aquecido novamente. Cozinhe bem os alimentos. Por quê? Porque sabemos que quando o alimento atinge determinada temperatura, ele é capaz de eliminar todos os micro-organismos que ainda estavam presentes neles. A importância da higienização dos alimentos. Os cuidados com a higienização dos alimentos é fundamental para evitar contaminação, formação de bactérias, problemas de intoxicação e doenças relacionadas ao consumo dos alimentos. Ou seja, realizar toda aquela higienização correta, colocar em solução clorada, vai garantir para você que você está consumindo um alimento seguro, longe de qualquer perigo que possa lhe acontecer. Serviços delivery. Vamos falar um pouco agora dos serviços delivery, que é o serviço que cresceu bastante, principalmente nesse tempo de pandemia, com restaurantes, lanchonetes, bares fechados, atendendo somente nesse sistema. Porém, existem alguns cuidados que devem ser tomados e devem ser respeitados durante o período de pandemia.
Se você fez um pedido delivery e esse pedido chegou até você, é crucial que você siga um desses principais pontos. Primeiro, priorize a forma de pagamento online. Hoje a gente tem a opção de débito direto em conta, transferência bancária. Assim evita que você pegue seu cartão, manuseie seu cartão com a máquina, digite senha, porque a gente sabe que a maioria desses delivery, ou motoboy, ou funcionário, ele já passou por diversos locais, diversos lugares, e você não sabe quem pegou naquela máquina, por onde aquela máquina passou. Se você precisa passar o cartão, se você não tem uma dessas opções de aproximação e precisa digitar a sua senha, é importante que você manuseie a máquina, o cartão, e posteriormente passando para o colaborador da empresa. O consumidor, ao receber esse alimento, deve. Se o pedido chegou até você, é importante que você siga esses principais pontos. Faça a higienização das mãos, evite o contato direto com o entregador, aquele aperto de mão. Apenas cumprimente com a fala, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E se você mora em apartamentos, condomínio, peça que o seu pedido fique até a guarita ou na portaria do seu condomínio. Assim evite com que o entregador circule pelo ambiente interno onde tem outras casas. Consumo desses alimentos. Não apoie a embalagem externa em superfícies limpas. Descarte a embalagem externa. Faça a higienização das mãos antes de trocar na embalagem interna. E transfira os alimentos para um recipiente limpo e descarte a embalagem externa. Seu pedido chegou, agora é a parte de você manusear esse pedido dentro da sua casa. O que você vai fazer? Você vai apoiar ele em uma superfície limpa, pode ser aquela mesma mesa que utilizamos para trazer as compras do supermercado. Você vai retirar essa embalagem externa, tirar o seu pedido, tirar aquela outra embalagem interna, que geralmente é o nosso pedido, e colocar em um recipiente limpo. Lembre-se, antes de comer, higienize as mãos. Verifique as condições do ambiente. Em caso de qualquer alteração, faça contato com o fornecedor. Em caso de alimentos prontos e que não serão consumidos imediatamente, guarde na geladeira e aqueça antes de consumir. Se o alimento for consumido de imediato e a temperatura do produto estiver baixa, faça o reaquecimento. Ou seja, se aquele pedido que você fez, você notou que ele tem uma consistência diferente, um sabor diferente, um odor diferente, é de extrema importância que você entre em contato com o fornecedor e explique para ele o que aconteceu, o que você notou, para assim tomar as devidas precauções. Se o alimento que você recebeu você não for consumir de imediato, é importante que você armazene ele em ambiente refrigerado, numa geladeira, e quando for comer, reaquecê-lo. A mesma forma é utilizada para quando o seu alimento chega, você não viu que a temperatura dele está diferente, você deve reaquecer ele novamente para poder consumir. Para finalizar, trago uma frase de conscientização. Pare, cuide-se e cuide de quem você ama. Sabemos que estamos vivendo um período difícil. Então, estamos torcendo para um novo começo, um novo amanhã, um novo normal. Então, cuide de você, cuide de quem você ama, faça a sua parte, previna-se. Obrigado.